Deus abençoe meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sustente a cada um de nós. Né? Deus abençoe cada um. Tem vindo, irmão Roberto, Ronaldo, Vanessa. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, fiquem bem à vontade. Então vamos adorar a Deus. O irmão Itamar vai pregar a palavra para nós hoje. Né? Uns 50 minutos. 10 minutos ele faz o prelúdio, né? E Deus enche ele e derrama e vocês vão ver. Mas passa a noite. Né? Amém. Deus é maravilhoso e é simples. Deus trabalha em simplicidade. Deus fala em 10 minutos, Deus fala muito, né? Em 15 minutos de pregação de Pedro, o irmão Brando diz que converteu 3.000 almas. Então não é o tamanho da pregação, é o que vem na pregação, né? É a unção de Deus. Então esse irmão chega aqui e fala 5 minutos, eu falo 1 hora, os 5 minutos dele pode fazer muito mais efeito do que 1 hora que eu falo. Então nós precisamos, na verdade, é de Deus, para que tudo possa ir bem. Toda a nossa vida, quem nasceu por si próprio aqui? E quem vai morrer por si próprio? E quem vai para o céu? Aí eu vou para o céu. Não, Senhor, não, eu vou, eu consigo, eu posso. Ninguém. Né? Se Deus não nos levar, então nós nascemos, nós vivemos. Você deita à noite, se Deus não te der sono, né, como disse Davi, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Né? E aí você dorme. Se Deus não acordar nós, acabou. Né? Então toda a nossa vida gira pela graça de Deus, em função de Deus. É um reconhecimento que cada um de nós devemos ter, sempre como filhos de Deus. Sempre como filhos de Deus. Buscar Deus. Qualquer hora nós vamos ter que cruzar o vale da morte. Nós sabemos disso. Tudo que nasce tem um fim. Então vai chegar uma hora, ainda que nós estamos esperando o arrebatamento. Arrebatamento é uma salvação especial onde nós não provaremos a morte. Amém? Da maneira que nós estamos no dia a dia, vivendo com Deus, servindo a Deus, mudando de vida, deixando as coisas erradas de lado, né? Deixando o pecado e assim adquirindo a palavra de Deus para o nosso coração e Deus habitando em nós. É aí que o irmão Brana diz que a única maneira de nós termos vida eterna é tendo Deus, que é a vida eterna. Se nós não tivermos Ele, jamais teremos vida eterna. E não teremos Deus vivendo uma vida de pecado, de erro, né? Fazendo as coisas erradas, mentindo, roubando, adulterando, fumando, bebendo, contando mentiras e inúmeras coisas, né? Que faz parte disso. Embora isso não é o pecado ainda, o pecado é não crer na palavra de Deus. Esse é o mais sério. Quando as pessoas não creem, então faz tudo errado. Mas à medida em que nós cremos e aceitamos a palavra de Deus, então isso começa a transformar a nossa vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para uma oração? Não posso ter aqui, você pode ficar sentado, tá bom? Os irmãos que... Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Senhor Deus, nosso bendito Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Criador, Autor e Consumador de nossa fé, nos achegamos a Ti, ó Pai,
por meio do sangue precioso que foi vertido no Calvário e tornou-se intercessão por cada um de nós, até que cada um de nós possamos ter o Teu Espírito, Pai. O Espírito Santo, que o Senhor venha encher os nossos corações nesta noite. Se tem algum coração triste, que ele seja alegre. O coração que está aflito, está agitado, receba a calma do Senhor neste momento, Pai. Repreenda, Pai, todo espírito contrário que possa estar inquietando os meus irmãos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor ama o seu povo, Pai. O Senhor nos criou. Depois o Senhor morreu numa cruz por nós. E agora o Senhor deseja estar em nossos corações. E nós desejamos ter o Senhor nos nossos corações, Senhor. Amém. Por isso abrimos o nosso coração ao Senhor neste momento. Perdoa o meu coração, Senhor. Porque como homem ainda sou agitado, ainda sou impaciente, às vezes não tenho paciência com o meu semelhante. E o Senhor falou que se eu não amar o meu semelhante, o Senhor não é impossível amar o Senhor, ó Pai. Então eu quero amar a todos, até mesmo o inimigo. O Senhor amou o inimigo, Senhor. Eles colocaram o Senhor na rude cruz, e o Senhor simplesmente, com todo o seu coração, amou a cada um e disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa, Senhor, a cada um que tem afrontado contra nós, tem falado mal. Nós colocamos isso no Teu sangue agora, Senhor. Porque o Senhor é misericórdia, o Senhor é graça. E é isso que eu quero para o meu coração, Senhor. Então eu quero derramar isso para os meus irmãos, para os meus semelhantes. Pulsa em nós, Senhor. Traga a sua unção neste culto. A unção da oração, a unção do louvor, a unção da sua palavra, a unção em cada um de nós para ouvir a sua palavra e ela mudar o nosso coração. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, e rogamos a sua presença. Fique conosco. Cremos que o Senhor está aqui para nos abençoar, ó Pai. Tome conta de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Vamos louvar a Deus. Graças a Deus, né? Uma noite quente. E eu creio que vai esquentar mais. Amém. Mas vai esquentar o fogo do altar. Que Deus é bom, Deus, eu creio que Deus vai fazer algo para nós. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero dizer para vocês que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não. Se você veio aqui cultuar a Ele, buscar a Ele, você está fazendo algo. Deus não vai ficar te devendo. Deus vai te dar muito mais do que você veio buscar e fazer nessa reunião. Deus vai te dar muito mais que isso. Vai te abençoar mais. Porque uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Amém. Vamos cantar o hino número 3. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar
dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus salvou. Irmãos, às vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do índio, do mestre amado? Não foi um pedido mais nobre que ele nos deu, mas como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. E entrar na porta aberta e o homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim ele dizia: vinde a mim, o pecador. A porta da salvação hoje ainda
pode fechar. Quando a porta eu entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus com um braço forte, isso foi a minha sorte. O meu fardo ele levou. Isto era meu pecado, mas Jesus tem perdoado. Ele com meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Ele te convida. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Aleluia. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém. Glória a Deus. Nas agruras desta vida, no descanso, no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sou tu minha salvação. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sei tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte rijo me assaltar, mas Jesus na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, ser tu minha salvação. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos.
lugar é um lugar que nós consagramos a Deus neste momento. Glória a Deus. Eu sei que o dia a dia não é fácil para ninguém. Assim como o sol está quente lá fora, o sol está quente na vida de cada um de nós no dia a dia. Tem hora que parece que nós estamos atravessando um deserto. Você não vê apoio em lugar nenhum. Meu irmão. Uma coisa eu sei, eu posso te dizer nesta hora. O que importa não é a saída. O que importa é a chegada. Amém. Muitos saíram, mas poucos vão chegar. Assim como o sol está quente lá fora, os dias estão quentes. Muitos crentes estão ficando no deserto, sendo enterrados pela areia. Mas há um Deus, ainda que Deus tem colocado sobre nós uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Aleluia. Saiba de uma coisa, há uma arca do Senhor que vai na nossa frente. A arca da aliança, Deus fez uma aliança contigo. Eu não te deixarei. E ele diz assim, como fui com Moisés, eu serei contigo. Glória a Não te Deus. deixarei Louvado seja o teu nome, Senhor. e nem te desampararei. Oh, aleluia. Apenas esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante. Porque eu, o Senhor, os introduzirei numa terra boa. Amém. Uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. No deserto se habita em tendas. No deserto não se edifica casa. Aleluia. Isso mostra que não precisa. É algo passageiro que está sobre a sua vida, que você tem passado de luta. Quando você entrar em Canaã, você atravessar o Jordão, você vai poder plantar, edificar casa. Mas é no deserto que Deus prova a nós. É no deserto que se aprende a ser crente. É no deserto que o povo viu mais as grandezas, a mão de Deus, as maravilhas. É no deserto que a rocha brotou água. Aleluia. É no deserto que a vara de Arão floresceu. Oh, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Aleluia. A ele a Glória a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A
Ele a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você conhece o Deus que está por detrás da circunstância? Amém. De cada situação? Entendida ou mal entendida? Ele é o Deus que está por trás de cada circunstância. É um perigo muitas vezes a gente não entender que é Deus que está trabalhando nisso. Eu poderia citar muita coisa aqui, mas vamos deixar. Oh, Deus. Sei que tem muitas pessoas aqui passando por isso. Olha, eu sei que não está fácil não. Mas se você crer, um dia você vai entender que Deus fez com que você passasse por tudo isso para você chegar em outro lugar, num outro nível, bem mais alto, mais elevado que esse que você está hoje. Aleluia. Amém? E Deus, eu quero falar só um pouquinho. Eu não sou um bom pregador. E quando um pouquinho que a gente fala, a gente tem que anotar quase que tudo. Pela misericórdia de Deus, Deus tem abençoado. Eu sei que é só a graça de Deus mesmo. Mas eu creio que Deus tem algo para ti essa noite. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Não, Paulo, não. Se você tiver dificuldade, pode ficar sentado. Não tem problema. Tá? Mas Deus te abençoe o seu esforço. Amém? E Deus honra nisso. Aleluia, Jesus. Diz assim a Escritura, São Mateus capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-o desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor ou as de mistério, ou seja, que o Senhor precisa dela, e logo os enviará. Amém. Amém. Deus, porque para ti, Senhor, tudo vem de ti, Senhor. E nós clamamos a ti nesta hora, Senhor, para que o Senhor abençoe a tua palavra. Sim. Oh, Pai Santo, Glória a Deus. perdoa os nossos pecados, Sim, Senhor. Pai. Deus, Pai, aquela fogueira, meu Deus, do altar, Aleluia. acesa nessa hora. Sim, meu Pai, incendei os nossos corações com a sua presença. Ó Fogo do Senhor teu da Espírito glória, aqueça cada um. aqueles querubins que diziam Santo, 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 Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Adoração, movia o trono de Deus. Verdade, Ó, Senhor. Pai, que a nossa adoração possa chamar a tua atenção nesta noite. E que o teu trono possa ser movido nesta direção, nesta hora, Sim, Senhor. aleluia. Derramando graça, misericórdia, Glória a Deus. santidade, Senhor Deus. E que possamos alcançar, Senhor, a glória. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um. Glória. Oh, Santo, Santo. Sinta a presença dele nesta noite. Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Pode sentar. Tremendo. Aleluia. Vou falar um pouquinho sobre a humildade de Jesus. Humildade é uma coisa que muitas vezes a gente é confundido, e hoje está difícil de entender o que é humildade. Muita gente pensa que ser humilde é ficar sem tomar banho, ser humilde é andar de roupa rasgada, ser humilde é andar de roupa suja. Ser humilde é simplicidade. Ser simples. Ser simples não significa ser desorganizado. Significa ser simples. Amém? Amém. Nós estamos numa casa simples, mas não está desorganizado, né? Tudo está no seu lugar, certinho. E Deus gosta das coisas organizadas. Não significa um palácio. Quando Jesus veio na terra, irmãos, Jesus contradisse tantas coisas. Teve uma hora que Jesus teve até que mandar seus discípulos sair de perto dele, fazer outra coisa. Porque Jesus foi conversar com uma mulher. Jesus saiu da Judéia. Creio que é Judéia. Ele foi para a Judéia, tinha que passar por Samaria. Não, ele saiu da Judéia, estava batizando, e ia para a praia da Galileia. E nesse trajetório tinha que passar por Samaria. Para passar por Samaria, veja bem, antes de chegar em Samaria, você sabe que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Por quê? Porque a história, a briga já vinha lá de trás. Como muitas das vezes as igrejas, as brigas já vêm lá de trás. Um não se comunica com o outro. E Jesus não tem esse negócio de briga de igreja, de eu sou mais santo do que aquele, eu sou melhor. Jesus não tem disso. E muitas das vezes ele tem que dispensar nós, porque Jesus tem cada lugar que nós vai achar estranho. E Jesus fala, vai fazer outra coisa que eu vou lá sozinho resolver o problema, porque vocês não estão à altura de resolver. E Jesus, quando, veja bem, depois da morte de Salomão, o reino de Israel dividiu em duas nações. Dividido em duas nações, o reino do sul, que era Judá, onde era a capital, Jerusalém, ficou com o reino, e Samaria ficou no reino do norte, com 10 tribos, que era o reino do norte, que era outro rei, outro estado. Então o povo se dividiu, e o templo ficava em Jerusalém, que era no reino do sul. E veja bem, e o povo do norte, para não vir em Jerusalém adorar junto com o povo do sul, fizeram outro templo em Samaria, igual o templo de Salomão. E aquilo, o povo que era o filho de Salomão, que reinava em Jerusalém, e o povo que estava com ele, que era o remanescente de Judá, aqui achou que era um absurdo. Esse povo fez outra. Para eles, o povo de Samaria, o povo do Reino do Norte, era um povo blasfemo, tinha blasfemado, era um povo desviado, era um povo pagão, porque não vinha adorar com eles lá em Jerusalém. Aliás, fez outro templo igual lá no outro reino. E eles não aceitavam aquilo, e realmente a coisa não estava fora. Mas vejam bem, e essa briga aí chegou lá na frente. Na época de Jesus eles não se comunicavam com o outro, até hoje, porque a coisa ruim vai passando de geração. Passando de geração em geração. Notícia ruim, difícil, não morre. Aí veja bem, chegou lá, Jesus foi conversar com aquela samaritana. E os discípulos, Jesus teve que fazer o quê? Pegar os discípulos e mandar os discípulos. Vai na cidade comprar pão. Vocês não vão entender coisas que Jesus tem que fazer que nós não entendemos. E Jesus tem que fazer sozinho. Muitas das vezes Deus tem que visitar pessoas que ele tem que ir sozinho, porque nós não vamos entender o problema dele. Aí Jesus tem que, de madrugada, falar na consciência dele, no coração dele,
deixar ele ouvir uma mensagem, algo. Porque se ele mandar um pastor lá, o pastor não vai entender o que está acontecendo muitas vezes. Tem que estar à altura, ao nível. E os discípulos naquele tempo não estavam nesse nível, altura. Você vê a humildade de Jesus de ir aonde muitas das vezes as pessoas não têm coragem de ir. De resolver o problema que a igreja do dia não tinha coragem de resolver o problema da samaritana, porque o problema da samaritana não era água. A samaritana estava acostumada à denominação de Jacó buscar água todo dia. E buscava água hoje, amanhã tinha que voltar. E Jesus, ele foi lá e falou, olha, eu tenho uma água que você não precisa mais, se você tomar da água que eu tenho para te dar. Aquela mulher ficou curiosa. Que água que é essa? Que eu não vou precisar de vir aqui mais? Jesus falou, não, você vai ter que continuar vindo aqui. Mas tem uma coisa, vai lá, chama seu marido. Vamos. Jesus não falou que água que é, falou, vai lá, chama seu marido. Falou, eu não tenho marido. Jesus falou, você falou a verdade, você não tem, porque você já teve 5, está vivendo com o 6º. A mulher entendeu o que era água. Aleluia. A mulher é uma eleita, mas tem eleito que só Jesus sabe tratar com certos eleitos. Aleluia. Jesus teve que descer lá, descer lá onde estava a mulher. Para entender os problemas dela, que não tinha ninguém na terra naquele tempo que tinha condições de descer a altura dela para entender a mulher. Aleluia. Amém. Jesus foi na Galileia, na Judéia, na Galileia. Depois Jesus vem subindo novamente, vem subindo para Jerusalém, porque para Jerusalém não se desce, se sobe. Todas as vezes que se vai para Jerusalém, se sobe, porque Jerusalém está num lugar alto. Aleluia, a cidade do grande rei está no lugar alto. E Jesus caminhou muitos quilômetros de pé. Veja bem uma coisa, isso aqui que às vezes a gente fica pensando, mas meu Deus, Jesus caminhou tanto de pé, irmãos, tantos quilômetros. Quando faltava 3,5 km para chegar em Jerusalém, Jesus parou e falou, agora eu não vou mais. Eu não vou mais de pé, Jesus falou. Aí, alguns discípulos poderiam ter aproximado de Jesus e falado, mas o senhor já veio lá da Galileia de pé. Agora falta 3,5 km para chegar, o senhor não vai mais de pé? Eu não vou. Tem hora que as coisas param. Eu quero dizer isso para vocês, irmãos. Receba isso. Às vezes você vem caminhando de longe, as coisas vêm andando. Quando a coisa para, sabe por que a coisa parou? Sabe por que Jesus parou ali? Porque estava perto de chegar. Receba isso se você crê nisso. Amém. Todas as vezes que as coisas, você vai caminhando tantos quilômetros com Jesus, resolvendo tantos problemas, tem hora que parece que a coisa para, não vai mais, enrolou tudo. Sabe por quê? Porque agora está chegando a hora. Está perto da chegada. Está entendendo? Você acha que as coisas estão difíceis? Está enrolado? Parece que travou, não anda mais. É porque está chegando. Jesus parou. Jesus parou ali e falou, agora eu não vou mais. De pé eu não vou mais. Então o que nós vamos fazer, Jesus? Olha, você vai em tal lugar, numa rua lá, num bairro, lá vai ter um jumentinho amarrado. Você me traz esse jumentinho. E se o dono perguntar, você fala que o Senhor está precisando dele. Agora veja bem, como Jesus não perde tempo. Jesus enviou 2. O grande Messias, porque ele era o Messias ungido, enviou 2 discípulos à cidade. Moisés, quando foi espiar Jericó, a terra, Moisés enviou quantos? 12. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Jesus não perde tempo com o murmurador. Moisés perdeu. Moisés enviou 12. 10 voltou murmurando. Só 2 trouxeram notícia. É verdade. Jesus enviou só 2, largou 10.
Amém. Não adianta enviar 12, é muita gente, mas tem muita gente que não vai dar fruto. É melhor um grupinho pequeno que crê, que não murmura. Glória. Jesus não perde tempo de encher a rua, encher essa praça, vamos chamar a polícia para cercar a rua de gente para o evangelho. É só vocês que não vai murmurar, que vai crer. Aleluia. Amém. E os discípulos foram lá, pegou o jumentinho, achou o jumentinho como Jesus disse. E quando as coisas acontecem como Jesus fala, irmão, a palavra de Jesus cumpre, todo mundo fica alegre. Amém. Ei, glória a Deus. Você viu, irmão? Pensa, Jesus cumpre. A palavra de Deus é verdadeira. Está aqui, ó, o jumentinho. Ei, todo mundo alegre. Daqui a pouco eles quebram a esquina, um homem grita lá da esquina. Oh, para aí, pera aí. Para que vocês vão levando o jumentinho? O jumentinho é meu. Falou. Olha, é o seguinte. Porque o Senhor está precisando do jumentinho. Agora, olha a fé desse homem. Ah, o Senhor está precisando? Então tá bom, pode levar. Parece que isso é simples, mas não é tão simples. O jumentinho era dele. Aleluia. Eram bens dele. Né? O jumentinho que ninguém tinha montado, 0 quilômetro. Glória a Deus. Estava sem placa ainda, plástico no banco. E o homem entregou para Jesus simplesmente pela notícia. Imagina se você compra um carro novo, põe na sua garagem, você insere o carro todo dia, limpa o carro, novinho, graças a Deus tem um carro. Chega um homem aqui, um pastor aqui, e fala, vou levar seu carro. Ah, mas vai levar meu carro? Não, o Senhor está precisando dele. Ah, então pode levar, amém. Você acha que é fácil? É a fé. Mas eu quero mostrar a humildade de Jesus entrando em Jerusalém, montado. Ele montou no jumentinho, aí sim ele foi caminhar. O rei, o grande rei. Irmãos, aquelas portas de Jerusalém já tinha entrado reis, porque o rei que se preza não anda de jumentinho. O rei é o orgulho da nação. O rei é o ponto mais alto da nação. Quando entrou Salomão, aquelas mesmas portas que Jesus entrou num cavalo branco. E o povo também dizia, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Quando Davi entrou num grande cavalo. Bendito o rei que vem no nome do Senhor. Quando Jeroboão entrou em Jerusalém, Jeú entrou em Jerusalém, o povo tudo erguia a cabeça para ver o rei, porque para ver o rei eles olham para cima. Né? Para ver o rei eles olham para cima. Amém. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. E punha flores de palma no chão. Palmas quer dizer vitória, né? Punha palmas no chão, os seus vestes no chão, para que eles passassem com os seus grandes cavalos. E o rei só olha para baixo, porque o rei está acima de todos no cavalo. Então o rei só olha para baixo. O rei lá de cima ele tem que olhar assim, porque o rei não pode olhar para cima. O rei tem que olhar para baixo, porque estão todos abaixo dele. Ele está acima de todos, ele é o rei. E ele é o ponto mais alto da nação, ele é o orgulho da nação. Então ele tem que estar acima e só olha para baixo. Nós fomos ensinados a montar em cavalo, a criar cavalo desde criança. A olhar o povo só para baixo assim. Você tem que ter o melhor carro, a melhor casa. Você tem que ser o patrão da empresa. Aí você passa assim, olhando. Aleluia. Glória a Deus. Mas foi ensinado a criar cavalo desde pequeno, irmão. Não se humilha para ninguém, seja grande. Só olha assim, de lado, assim, o povo assim. Bom dia, eu sou o patrão. Eu sou o pastor. Eu sou o grande. Montar em cavalo. Aleluia. Glória a Deus. Nós não fomos ensinados. As igrejas, as escolas já treinam nós para
criar cavalo. Para todo mundo olhar nós para cima. Olhar nós não como se diz, né? Você tem que ser cabeça. Todo mundo tem que te olhar, ver você para cima. O melhor carro tem que ser o seu. A melhor casa. E eu não discordo disso, que Deus pode te dar. Amém. Mas tem uma coisa. Quando chegou, quando eles olhavam, lá em Jerusalém agora estão acostumados, bendito o rei Davi que vem em nome do Senhor. Todo mundo olha, vem. Bendito o rei Salomão que vem em nome do Senhor. Todo mundo olha, aquele cavalão passando. Agora bendito o rei que vem em nome do... Cadê o rei? Olha para cima, não vê ninguém, olha para baixo. Ah lá o rei! Aleluia! Glória a Deus! Ah lá o rei que vem em nome do Senhor! Para baixo. Agora eles tinham que olhar para baixo para ver o rei que vem em nome do Senhor. E agora o contrário, é o rei que olha para cima, porque ele não está num cavalo branco, ele está num jumentinho, filho de uma jumenta, tudo o contrário do que eles pensavam. A humildade. E aquilo lá enlouquecia os fariseus. Mas não pode. Rei de jumento. Antes de vir em Apocalipse 19, montado num cavalo branco, com os exércitos celestiais, antes de cumprir Salmo 24, abrir os portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Nossa. Primeiro tem que se aprender a montar em jumento. Porque Saulo, o grande Saulo, achou que primeiro tinha que montar num cavalo. Quando ele entrou com Jesus, ele olhava assim o povo, de cavalo, né? Olhava só para baixo. Quando ele encontrou com Jesus, agora tem que olhar para cima. Amém. Amém. Socorro, estou cego. E aquele que ele ia perseguir, que ele estava com intenção de matar, de perseguir, de lançar na prisão, de falar para ele não prega mais, era quem foi lá ajudar ele agora. O irmão Ananias, que foi lá dar a mão para ele, levanta-te, Saulo. Muitas das vezes, nós precisamos de pessoas para nos dar a mão. Deus faz isso para nós quebrar o nosso orgulho. Uma pessoa tem que levar, às vezes, leva uma cesta básica na nossa casa. Uma pessoa, às vezes, tem que ser obrigado a pedir 20, 50 reais emprestado para um irmão que está te dando a mão para você quebrar aquele orgulho, para parar de ser Saulo de Tarso, para aprender a ser Paulo. Deus permite, certo? Nós ir lá embaixo. Agora sim, agora você aprendeu? Esse aí que se você queria pôr na cadeia, esse aí que está te ajudando agora. Esse aí, a sua visão depende dele. Aquele que você disse que para não pregar mais, se você quiser enxergar, você vai precisar da mão dele agora, fazer uma oração por ti. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Está dando para entender? Amém. Então, antes da grande casa, dos grandes bênçãos que Deus tem que te dar, que Deus quer te dar, que Deus pode te dar, Deus quer ver o servo dele andando de jumentinho também. Tá no jumentinho e cumprimentar os outros para cima. Todo mundo, cada um considera a si melhor, superior a si mesmo. Agora, olha para cima. Ei, tudo bem, irmão? Agora estou bem, graças a Deus. Humilde, simples. Aleluia. Aquele ser grande, sobrenatural, que os querubins, veja bem o que é a humildade de Deus, o que Deus fez para nós um dia. Você lembra de Lucifer? Lucifer quis ser grande, acima. Eu colocarei o meu trono, eu erguerei a minha cabeça acima do trono de Deus. E ele não sabia, mal ele sabia que acima dele tinha o peso ainda 7 vezes a glória ainda, acima dele. E o que ele fez? Só o peso da glória lançou ele por terra, aqui na terra. Glória a Deus.
E você sabe, eu quero dizer algo aqui um pouco estranho. A Bíblia não fala, mas está provado cientificamente, com fósseis e tudo de ossos, que existiu o dinossauro na Terra. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 2, a terra era sem forma e vazia. Do Gênesis capítulo 1 ao Gênesis capítulo 2, existe milhões de anos, uma coisa da outra. E existiu o dinossauro, existiu os animais grandes. E a ciência diz que um meteoro vindo do céu, asteroide, caiu no Golfo do México, ao qual eliminou a vida da Terra. Tirou a vida da Terra. E eu quero dizer que a única coisa que tira a vida da Terra é o diabo. Satanás que enegreceu a Terra. Então, não foi, a ciência diz, um asteroide caiu do céu. Eu quero dizer, um querubim caiu do céu. E a queda desse querubim provocou todo o desastre ecológico, tirou a vida da Terra. Aí Deus teve que reformar. Por isso que você não encontra mais dinossauro nessa época. Mas depois Deus fez o homem. Só que esse anjo caído já estava na Terra. A partir disso. Aleluia. Agora veja bem, para te ajudar um pouco, já vou terminar, parar por aqui. Aqueles querubins que diz santo, 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 na visão de Isaías. Quando Isaías viu que ele teve um arrebatamento de sentidos, aqueles querubins cobriam os pés, cobria o corpo, cobria o rosto. Por quê? Os querubins eram um ser totalmente de fogo em volta do trono. E há trilhões e trilhões de anos desde que existe, o que eles dizem é santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Que o trono do Senhor é em forma de carruagem, e se move. É uma coisa até difícil de explicar agora, mas vamos entrar só nisso. O querubim, quando Isaías viu os querubins, veja bem, os querubins sabiam que tinha um ser mortal olhando para ele. Correto? Sabia que tinha um ser mortal olhando para ele. Um comedor de arroz, de feijão, de farofa, igual nós, olhando para ele. E que não podia suportar a santidade deles. O que eles fizeram? Cobriram os pés. Porque se Isaías olha para os seus pés, Isaías caia morto. Porque a santidade, pé significa santidade. Veja bem que João diz lá em Apocalipse 1. E ele vem na descrição. Seu cabelo, como lã branca, né? Seus olhos como chama de fogo. Seus peitos, um cinturão fino, de linho fino, né? Um cinturão de ouro. Vem na descrição. Mas quando ele olha para os pés de Jesus, ele diz: os seus pés são como tochas. Quando ele disse: seus pés são como tochas de fogo. E quando eu vi, caí como morto. Morreu, porque ele viu a santidade do Senhor. Jesus chegou lá e diz: levanta-te, não temas. O homem que vê a santidade do Senhor, morre. E quando ele viu os querubins cobriam os pés, porque não podia, se Isaías visse a santidade deles. Agora, veja bem, os querubins também cobriam o rosto, porque se eles vissem a santidade de Deus, o que estava sentado no trono era muito, mas muito mais santo do que eles. Agora Isaías viu os pés naquela visão. Seus pés estão sobre a terra. Por que os querubins não podiam ver? E por que Isaías não pôde ver os pés dos querubins? Porque os querubins podiam olhar para qualquer lado, mas para olhar para o trono eles tinham que tampar o rosto. Agora por quê? Porque os querubins não tinham misericórdia. Algo que Deus tem, os querubins não têm. Se Isaías olha para os pés dos querubins, Isaías não viu. Isaías olhou para os pés do Senhor e não morreu.
Porque Deus tem algo que os querubins não têm. Um atributo que se chama misericórdia. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? O Deus grande dos céus e da terra desceu aqui. E quando você precisar, saiba de uma coisa: Ele tem misericórdia ao seu favor. A misericórdia de Deus está condicionada à humildade. Porque a Bíblia diz que Deus não respeita o soberbo, mas dá graça aos que se humilham. Quer dizer, misericórdia aos que se humilham. A misericórdia de Deus está relacionada à humildade. Ou seja, quanto mais humilde você for e se entregar na mão dele, mais você vai ver o agir dele na sua vida. Amém? Fomos ensinados errado. Fomos ensinados a montar em... Primeira coisa, montar em cavalo. A olhar as pessoas para baixo. E nós em cima. Vamos mudar esse conceito. Comece de baixo. Comece no jumentinho. Que um dia você vai vir com ele lá. Os exércitos celestiais. Aí sim, cavalo branco. Mas primeiro tem que aprender na humildade. Tudo isso que você tem passado hoje, passando, é Deus te ensinando. Amém? Amém. Deus te ensinando. Porque lá na frente, quando você estiver bem, irmão, você não vai esquecer o que você aprendeu aqui hoje. Quando você estiver lá na frente, que Deus te abençoar. Porque Deus disse, ó, para o povo de Israel: vocês foram que vocês entrarem em Canaã, vocês vão construir casa. Eu não vou ter tempo para falar isso. Nada, eu gastaria 1 hora para explicar isso. Vocês vão construir casa, vocês vão parar de construir tenda, porque tem quem habita em tenda. Tenda é lugar de improviso. Quem habita em tenda não tem lugar fixo. Quem habita em tenda, hoje aqui tá bom, se amanhã tá chovendo lá em Ituverava, muda para lá, porque não tem casa fixa, tem tenda. Então ele pode desmontar e montar a hora que quer. Mas quem tem casa fixa não é assim. Vocês sabem disso. E Deus disse, ó, quando vocês entrarem em Canaã, lá vocês não vão habitar em tenda, vocês vão ter casa. Vocês vão plantar, vocês vão colher. Só que tem uma coisa, quando vocês olhar a plantação de vocês olhar a casa que vocês têm, vocês olhar o gado de vocês, o quanto eu abençoei vocês, não se esqueçam de lembrar que um dia vocês habitarem em tenda. Para vocês não colocar algo em seu coração dizendo que eu tá vendo? Hoje eu, como rei, acho que é Nabucodonosor, né? Eu fiz, esse palácio aqui, esse reino para a minha glória. Deus disse, não. Coloca um memorial na porta. Os judeus têm até hoje um memorial chamado, como é que chama aquilo lá? Esqueci. Mezuzá, que eles colocam na porta com os mandamentos, na porta da casa. Por quê? Quando eles entram, eles vê o mandamento. Então, para não esquecer, aquilo é o mandamento. Nós temos o mezuzá hoje, não na porta da casa, na porta do coração, para não esquecer. Bem? Então sempre lembra, quando Deus te abençoar, Deus vai te colocar numa posição alta, Deus vai te dar, mas sempre lembra do que você passou para trás, para não se esquecer e permanecer sempre humilde na presença de Deus. E quanto mais humilde você permanecer, mais Deus vai te abençoar. Graças a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, cara. Amém. Pastor, continue. Deus abençoe. Amém? Amém. Boa lição, né? Maravilhoso. Olhando assim por um outro ângulo, humildade é você descer à altura da outra pessoa, certo? Simplicidade é uma coisa, humildade é outra. Ser simples não é ser humilde. Você encontra muitas pessoas simples que não têm humildade. E você encontra muitas pessoas que você vê, vamos falar assim no social, de um estado, um poder aquisitivo maior e que é mais humilde do que aquele que é simples. Você entendeu? Então, ser simples não é ser humilde. Ser humilde é o que o Senhor Jesus fez, né?
É o que Deus fez. Deus se fez menor do que nós, a ponto para nós ver ter que olhar para baixo, né? E assim a Bíblia diz, Deus é tão alto, você tem que olhar para baixo para vê-lo. Gostei, irmão Itamar. No jumento, todos olhando para baixo. Qual é o problema hoje, meus irmãos? O problema religioso. As pessoas se convertem. Você já viu uma pessoa novo convertida, seja em qualquer lugar, em qualquer denominação? Ele parece grande, chega um cavalão, aí ele começa a bater em todo mundo, você fuma, você vai para o inferno, você bebe, você está condenado. Ele só olhando de cima para baixo. Ele não está olhando de baixo para cima, porque ele está naquela condição. Não é assim? Quando o irmão Branham passou perto, de frente ao bar, ele viu aquela mulher pintada lá, com 2 homens, fumando. Falou, Senhor, que o Senhor não bata essa coisa da terra, né? E Deus falou para ele, você veio de onde? Ele começou a pensar que seu pai fazia uísque. Ele voltou lá, e os 2 homens sabiam, ele chegou lá e falou, senhora, me dá licença um pouquinho? Ah, não, eu estou acompanhado. Não, eu só quero falar com a senhora um pouquinho. Eu estava pensando isso da senhora. A senhora me perdoa por isso? Sim, eu sou uma desviada e Deus fez um Pentecostes. Ele desceu à altura dela na hora que foi chamada essa atenção. Quando os homens chegou com aquela mulher prostituta acusando-a diante do Senhor Jesus, ele estava mais menor que ela, né? Ele estava para baixo olhando para cima. Mas eles tiveram que olhar para baixo. Queira ou não, os homens têm que curvar diante de Deus. Amém. Humildade. A Bíblia chama homens de cerviz dura. Os irmãos entenderam o que é humildade? Então a pessoa se converte, ele já num grande cavalo e começa a condenar todo mundo, é um Saulo de Tarso, vão matar aquele outro, né? Hoje, você via antigamente, os irmãos conhecem, nós somos da mensagem do profeta, mas quando convertemos, achamos e começamos a condenar todo mundo, olhando de cima para baixo. Quando o Senhor Jesus chegou falar com aquela samaritana, talvez os discípulos escandalizariam, ele deixou eles lá e chegou sozinho com ela. Mas também perguntaram para o Senhor Jesus certa feita. Uns dizem que adoramos aqui, outros dizem que é em Jerusalém e tal, né? Aí Jesus diz, dias virão que não serão aqui nem em Jerusalém, né? Nem aqui nem em Jerusalém. Mas Deus é adorado em espírito e verdade. Por isso não era nem lá e nem em Jerusalém. É a mesma condição que nós nos encontramos, meus irmãos. A adoração está na onde? Batista, metodista, na mensagem do profeta? Não. Deus está ainda em espírito e verdade. É nesse momento que nós vamos perceber, irmão Paulo, as perguntas que fazíamos tanto. Porque uma divisão numa mensagem onde é para unir o corpo de Cristo e fazer a igreja de Deus ser construída. E por que está cheio de divisões? Está cheio de Saulos, homens, governantes, enquanto que Cristo vem na mensagem simples, que todos têm que olhar para baixo. Não, isso não é Ele não, isso não é Deus não. E Deus é o mesmo, na mesma simplicidade, na mesma simplicidade. E Deus não faz acepção de pessoas. Acepção de pessoas eu sou da mensagem lá do centro-oeste, eu sou lá do oeste, do norte, do sul. Não, nós somos da mensagem do profeta. Porque hoje, meus irmãos, também está assim. Mensagem
o pregador de Belo Horizonte, é de Goiânia, é de tal lugar, falando assim porque é os lugares que os irmãos mais fáceis para conhecer. Cada um no seu lugar quer ser um Paulo, um Saulo de Tarso, liderando, matar os outros, porque agora eles são os reais. Não encontraram com a coluna de fogo ainda. O irmão Brana fala que os pregadores têm que ter um encontro com a coluna de fogo, como Moisés o teve lá naquela sarça ardente. Encontrar a coluna de fogo hoje não é voltar lá no Horebe, mas é voltar lá em 1963, lá no Monte Pôr do Sol, onde Deus apareceu para o irmão Brana, porque é aquela mesma coluna de fogo, é o mesmo Deus que trouxe para nós nos dias do entardecer uma mensagem humilde, uma mensagem que enche os corações e que traz para o coração eleito não uma denominação, mas faz você caminhar à altura de qualquer pessoa com Deus no seu coração, porque você encontrou com Deus. Amém. Você caiu aos pés dele. Agora você é humilde, você pode andar com qualquer irmão. Se com dinheiro, sem dinheiro, é o nosso irmão. Nós vamos para o céu, nada desses bens vai para lá, porque o nosso bem é Deus. Amém. Amém? É isso, é o relacionamento da mensagem que Deus trouxe para fazermos relacionar com Deus. E como é que eu me relaciono com Deus? Conhecendo a verdade, aplicando em meu coração. E como é que eu vou aplicar? É tendo a vida cristã para com cada irmão, servindo como Deus serviu, amando de todo o coração. Hein? Deus continue nos abençoando. Dá para falar muito, né, irmão Itamar? Dá para falar muito, mas dá para perceber o que é o Espírito da hora. As pessoas se acham grande. Eu sou do poço de Jacó, né? Nós devemos adorar aqui no poço de Jacó. Não é em Jerusalém, não. A hora é que nem Jerusalém, nem poço de Jacó. Os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e verdade. Amém. Verdade é a palavra e espírito é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, a nossa adoração ela está em vão. E se o Espírito Santo está em nós, ele nos guiará em toda a verdade, e assim nós teremos uma verdadeira adoração a Deus. Amém? Sempre como os querubins, olhando para Deus, duas asas cobriam o rosto, né? Estava diante de um Deus santo. Duas asas cobriam os pés, diz o irmão Brana, que era a humildade. Mas com duas eles estavam trabalhando e cantando: Santo, Santo, Santo. Amém? E assim somos nós. Não pare. Supere os problemas, as dificuldades. A vitória vem. Não desanime. Não desanime. Aquele que nos criou, aquele que começou em nós as boas obras, ele há de aperfeiçoar. E nós somos a obra dele. Amém? Amém. Você o crê? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Tá ficando, eu vou ganhar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos desta noite, a sua inspiração, Pai, a sua presença aqui em nosso meio nos abençoando. O irmão Paulo pede oração, Senhor. Algo tem dado errado, tem aparecido alguns sintomas, e não é nada mais, nada menos do que Satanás. Que todo o mal que ele tem sentido, Senhor, a hérnia, rins, seja abençoado agora.
que esse mal que tem aparecido está repreendido. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ao voltar à medicina e fazer exame, o médico possa dizer: Senhor, algo aconteceu, não tem mais nada. Para nós não é surpresa, Pai, é confirmação da sua graça. Porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente. Continue abençoando a cada um, Pai, que tem vindo aqui nesta noite, o Ronaldo, a sua esposa Vanessa, juntamente com a criança, sejam abençoados. Tenham um lar feliz e abençoado, um amando o outro, respeitando ao outro, Pai, mas buscando a sua presença, porque a qualquer hora nós sairemos desta terra. Amém. E assim cada um de nós carecemos do Senhor. Abençoa o irmão Osmar, retira tudo o mal que tem atacado o sistema nervoso dele, Pai. Que ele possa estar tranquilo, descansado, despreocupado, Senhor. Os homens acusaram o Senhor de ter Beelzebul, ou falaram que o Senhor estava endemoniado. O Senhor não deu bola para aquilo, porque aquilo era uma inverdade, aquilo não estava correto. Que o irmão possa sentir isso, Pai, aquilo que ele recebeu como afronta, ele não tem esse problema, que o coração dele possa sentir bem. Abençoa o irmão Carlos, Senhor, o coração dele, que o Senhor possa repreender todo mal que possa cercá-lo, desejos, e assim ajudar o coração dele também, a mente. O irmão Paulo, juntamente, são 3 irmãos e carece da sua presença ali, Senhor. Vivendo na mesma casa, um servindo ao outro, que um venha ser cheio de amor pelo outro, Pai. E isso eles têm no coração. Muitas coisas o inimigo tenta trazer para desfacelar, mas o Senhor é o nosso Deus. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, meu Pai. Abençoa o irmão Roberto, juntamente com a família, os filhos, aquilo que ele carece, que o Senhor possa abençoá-lo na vida financeira, no trabalho, em tudo, Pai. Que ele carece do Senhor é colocado em Tuas mãos. A irmã Vitalina seja abençoada, um coração forte, cheio de alegria, Pai. Também glorificando o Seu nome, abençoado juntamente com seus filhos. A irmã Célia, tenha a bênção do Senhor, Pai. Tem aberto aqui para que nós estarmos. E o Senhor tem honrado estar aqui para nos abençoar. Abençoe ela juntamente com a Mariana e ajuda, Pai. Dê direção em tudo que ela faz, no coração, na fé, porque ela ama o Senhor. E cada um de nós, Pai, sustenta. O irmão Itamar tem sido uma ajuda para nós, que suas bênçãos permaneçam sobre ele, Senhor, sobre o lar, juntamente com a mãe e as irmãs. Abençoa o meu lar, minha família, abençoa o Teu povo, Senhor. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.